Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vai? Meu nome é Tarek Souza e continuo nesse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. O nosso foco hoje é o capítulo 13 de o segundo livro dos Macabeus. Vamos lá? Menelau é morto. No ano 149 da era grega, Judas e os seus soldados ficaram sabendo que o rei Antíoco V Eupátor, comandando um enorme exército, estava indo fazer guerra contra a Judéia. Com ele vinha Lísias, o seu tutor, que era também o primeiro-ministro do reino. Cada um deles comandava um exército de mercenários gregos de 110 mil soldados de infantaria, 5.300 de cavalaria, 22 elefantes e 300 carros de guerra armados com lâminas cortantes presas nos eixos das rodas. Menelau também se juntou a eles e, com muita hipocrisia, começou a atiçar Antíoco, não porque procurasse o bem da sua pátria, mas porque esperava que o rei o fizesse de novo grande sacerdote. Mas Deus, o Rei dos Reis, fez com que Antíoco ficasse furioso com Menelau. Quando Lísias disse ao rei que Menelau, aquele canalha, era a causa de todas as suas desgraças, o rei ordenou que o levassem para a cidade de Bereia e o matassem de acordo com o costume daquele lugar. Há, naquela cidade, uma torre de 22 metros de altura, cheia de cinzas. Do lado de dentro da torre, em toda a volta, há uma plataforma inclinada que faz qualquer coisa escorregar para dentro das cinzas. As pessoas culpadas de ter roubado objetos sagrados dos templos ou de ter cometido qualquer outro crime são levadas até a torre, empurradas para dentro, morrendo sem ar, enterradas nas cinzas. Assim morreu Menelau, aquele criminoso. Ele não teve nem ao menos uma sepultura, e era isso que ele merecia, pois muitas vezes ele tinha profanado o altar, cujo fogo e cujas cinzas são sagrados, e ele morreu nas cinzas. A Batalha de Modim. O rei Antíoco V Eupátor, cheio de más intenções, continuou na sua marcha contra a Judéia, resolvido a fazer os judeus sofrerem coisas piores do que aquelas que o seu pai os tinha feito sofrer. Quando Judas soube disso, ordenou ao povo que orasse ao Senhor dia e noite, pedindo que ele mais uma vez viesse socorrer os que estavam correndo perigo de perder a lei, a pátria e o santo templo. E que Deus não deixasse que o seu povo, que só agora começava a respirar um pouco, caísse nas mãos dos pagãos. Todos se deitaram de bruços, encostaram o rosto no chão e durante 3 dias, sem parar, oraram ao misericordioso Senhor, enquanto choravam e jejuavam. Finalmente, Judas procurou animá-los e ordenou que se preparassem para lutar. Depois de uma reunião em particular com os líderes judeus, Judas decidiu sair com seu exército e, com a ajuda de Deus, resolver a situação, sem esperar que Antíoco invadisse a Judéia e conquistasse Jerusalém. Entregando o sucesso de seus planos nas mãos do Criador do mundo, Judas animou os seus soldados para que lutassem corajosamente até a morte pelas leis de Deus, pelo templo, pela cidade de Jerusalém e pelos costumes deles. Depois eles saíram e acamparam perto da cidade de Modim. Então Judas disse aos seus soldados que o grito de guerra seria esse: a vitória vem de Deus. Depois escolheu os moços mais corajosos e naquela noite atacou a barraca do rei Antíoco. Ali, no acampamento de Antíoco, Judas matou quase 2.000 soldados e matou também o maior dos elefantes e também o seu condutor. Judas e os seus soldados encheram o acampamento do inimigo de terror e de confusão e foram embora vitoriosos, pouco antes do amanhecer. Judas conseguiu essa vitória porque o Senhor o ajudou e protegeu. Antíoco V Eupátor faz um acordo de paz com os judeus. Agora, o rei Antíoco V Eupátor já sabia que os judeus eram muito corajosos. Então, começou a procurar um jeito melhor de conquistar as fortalezas deles. Ele marchou com seu exército contra Bet-Sur, uma das fortalezas dos judeus, mas foi obrigado a se retirar. Atacou de novo e foi derrotado. Judas conseguiu enviar aos soldados que defendiam a fortaleza tudo o que eles precisavam. Mas Ródoco, um soldado judeu, estava passando segredos militares para o inimigo. Quando descobriram isso, ele foi preso e morto. Pela segunda vez, Antíoco procurou fazer um acordo de paz com os moradores de Bet-Sur. Depois de fazer paz com eles, retirou os seus soldados. Então foi e atacou o exército de Judas, mas foi derrotado. Antíoco tinha deixado Filipe em Antioquia como chefe do governo, e quando Antíoco soube que Filipe tinha se revoltado, ficou muito aflito. Então,
tratou de fazer paz com os judeus. Concordou com o que eles exigiam e jurou que respeitaria todos os seus direitos. Depois de fazer um acordo de paz com eles, Antíoco ofereceu um sacrifício, fez uma grande oferta para o templo, a fim de mostrar o seu respeito por aquele lugar sagrado. Recebeu bem Judas Macabeu. Depois disso, Antíoco pôs Hegemônides como governador do território que fica entre Ptolemaida e Gera, e em seguida foi até Ptolemaida. Os moradores dali não estavam contentes com Antíoco por causa do acordo que ele tinha feito com os judeus e queriam anular esse acordo. Mas Lísias foi ao tribunal e fez um discurso em que defendeu o acordo da melhor maneira possível. Conseguiu convencer o povo e todos se acalmaram e passaram a apoiá-lo. Depois, Lísias foi para Antioquia, e foi assim o fim da luta de Antíoco e a sua retirada. Esse foi o capítulo 13 do segundo livro dos Macabeus. Aqui vemos que as batalhas contra Judas permaneciam, mas ele também permanecia com Deus ao seu lado. Ele vencia as batalhas e mostrava que Deus estava com ele. E isso era feito porque eles eram muito corajosos e guerreiros. Não houve outra saída para Antíoco V Eupator, o rei, que não fosse um acordo de paz com os judeus. E assim foi feito. Queria pedir para que vocês deixassem seus comentários sobre esse capítulo aqui nesse vídeo. E lembrem-se, por favor, também compartilhem essa iniciativa com seus familiares, amigos e conhecidos. Era isso, pessoal. Obrigado pelo apoio, um forte abraço e até mais.